Oi, oi, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal. Se você é novo ou nova por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E se gostou, gente, deixe seu like e compartilhe o vídeo, tá? Hoje nós vamos estar pintando essa princesa aqui. É um projetinho aí para o Dia das Mães, tá? Um projeto do Rogério Rocha. É um projeto disponível, o link do risco eu vou estar deixando na descrição do vídeo e fixado também no primeiro comentário. Então corra lá, imprima seu projeto e vem pintar comigo, que ainda dá tempo de você pintar muito para o Dia das Mães. Eu aqui, ó, pintei essa daqui e eu gostei do resultado dela, das cores que eu usei nela e trouxe o passo a passo para vocês com as mesmas cores, com exceção da blusinha, tá? Aqui na blusinha eu usei o marfim e o ocre ouro e nessa daqui eu usei o azul bebê e o azul Caribe, tá? Então, se você quer trazer a blusinha azul, é o azul bebê e o azul Caribe. O restante, gente, é a mesma cor que eu utilizei em uma, eu usei na outra e ficou esse resultado aqui. Eu espero muito que vocês gostem. Foi feito com muito carinho para vocês. Assista o vídeo até o final. Não esqueça de estar compartilhando. E mais uma vez eu quero convidar você aí a curtir a minha página lá no Facebook, que tem o nome de Renata Chaves Artes, tá? O mesmo nome aqui do canal. Então vai lá. Curta lá a página, siga a página, inclusive o risco dessa boneca está lá na página, tá? Eu vou estar deixando o link aí para vocês, você vai lá, já pega o risco e já curte lá minha página, vai estar me seguindo por lá também, e eu vou estar postando outros projetinhos lá, para você estar copiando, imprimindo e estar pintando aqui com a gente, tá bom? Então vamos lá? Na nossa próxima foto, eu vou estar deixando as cores e os pincéis que eu utilizei, só que assim, como eu sempre falo em todos os meus projetos de pintura aqui, você vai utilizar a cor de sua preferência, tá? E os pincéis também. Eu deixo aqui para caso você queira usar a mesma cor de inspiração, você pode estar pegando as informações na nossa próxima foto que eu vou estar deixando agora, tá bom? Então tenha todos uma ótima aula e que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Eu vou começar pintando tudo que está por trás aqui, tá? No meu caso, eu vou pintar esse espacinho do cabelo aqui, pra gente começar a pintar aqui essa região do pescoço dela e o rosto, tá? E eu vou usar aqui o meu pincel de número 4. Esse daqui é o da 421 da Condor, mas você pode estar utilizando o pincel de sua preferência. E vou vir aqui, ó, com o rústico, minha cor rústico, preenchendo aqui esse espacinho. Faz o contorno bonitinho aqui do pescoço dela, do cabelo, da blusinha, né? O rosto. Deixa bem preenchidinho aqui essa parte, ó. Do outro lado, contorna aqui o pescoço dela. Temos o coração logo abaixo. Ó, vou contornando. Aqui embaixo nós temos, ó, um botãozinho. Eu até risquei ele aqui. Tenho aqui um botão. Só que esse botão, eu não vou pintar ele, tá? Então, eu vou preencher também essa parte aqui com o rústico. Vou preencher ele. Mas aí tu pode estar utilizando, contornando ele, tá? Se quiser pintar o botãozinho. Tá contornando. E depois você vem pintando ele com pincel zero ou até mesmo com filete, porque ele é muito pequenininho, gente. Na outra boneca, eu até pintei ele. Mas assim, não gostei muito do resultado, o acabamento não ficou muito legal, por ser muito pequenininho. Eu usei um pincel de número zero para preencher e eu não gostei muito do resultado. Talvez se eu tivesse feito ele com filete, teria dado um resultado diferente, né? E eu teria deixado. Aí eu não gostei, fui com o rústico e preenchi ele. Então, nessa daqui eu nem vou pintar, tá? Mas tem um botãozinho aí no seu projeto e tu pode ir e só contornar ele e depois, na hora que for pintar ali a parte de baixo, você preenche, tá? Aqui, ó, tô usando o marrom, tá? Pra tá dando uma quebra aqui, ó, na parte mais do meio. Tá? Um pouquinho do marrom, ó, pra gente dar uma quebra aqui. Ó, com o rústico, eu vou colocar também aqui, ó, nesse
espacinho que tem aqui do canto, ó. Contorna o rostinho dela e preenche. Ó, feito isso, eu vou vir com areia e vou preencher essa região aqui, ó, do pescoço dela. Contornando o detalhezinho da blusa, o coração. Tô usando aqui o mesmo pincel de número 4 e a cor é o areia, tá? Renata, eu não tenho areia, usa o palha. Normalmente eu pinto minhas bonequinhas com palha. Hoje eu virei a casaca e tô usando o areia porque é uma cor bem próxima, tá? Então, dá certo também. A diferença é um rostinho mais... O areia vai deixar um rostinho mais pálido, mais branco, né? E esse daqui não. Mas o resultado é tão bom quanto o palha, tá? Eu vou preencher, então, esse espacinho aqui, ó, contornando aqui o coração, ó, o rostinho dela, com areia. Olha só, preenchi. Vou vir com castanho claro e vamos começar a sombrear. Ó, vem aqui já nesse cantinho, vou colocando, ó. E vai esfumando, vai movimentando o pincel, que é pra não ficar essa divisão de tinta, né? Entre o areia e o castanho claro. Então, ó, deposito, vou trabalhando, ó. Aqui embaixo. Ó, depositei e vou esfumar. Aqui, depois que eu pinto o rostinho dela, se eu vejo que eu preciso retocar um pouquinho mais aqui, eu venho e retoco, porque já deu uma secada e o castanho claro vai pegar mais aqui, tá? Mas, por enquanto, eu vou deixar assim. Ó, agora, eu vou preencher todo o rostinho dela com areia, tá? Eu vou deixar sem preencher os olhinhos, o nariz e a boca. O restante eu preencho tudo com areia. Deixo os olhinhos, nariz e a boca sem preencher, tá? Eu vou utilizar aqui um pincel de número 12, de número 10, pra preencher tudo, de sua preferência. Um pincel grande é melhor, tá? E não vai dar tempo da sua tinta secar e vai dar um sombreamento legal. Então, usa o pincel grande. Eu vou utilizar aqui um pincel de número 12. Também, esse da número 12, ele é da Castelo, da série... número 10, perdão. Da Castelo, da série E522, tá? Então, eu vou utilizar o pincel de número 10, da Castelo E522. Você pode utilizar o de sua preferência para estar fazendo esse preenchimento, deixando os olhinhos, nariz e a boca sem preencher. Olha só, fiz, então, o meu preenchimento com areia. E agora eu vou começar o nosso sombreado com castanho claro. Eu vou começar com esse pincel de número 10, mas já eu troco para o pincel de número 8 e vou diminuindo. Ó, vou começar aqui no cantinho, aplico minha tinta. Vou pegar meu pincel de número 8.
Ó, passo por baixo dos olhinhos e puxo, ó, cá pro canto. Vem aqui no cantinho dos olhinhos. No cantinho da boca. Esses espacinhos menores, gente, eu vou fazendo, mas depois eu venho realçando com um pincel menor, tá? Que eu tô usando 8, depois eu venho com o pincelzinho menor e dou uma realçada. Vou pegar o pincelzinho de número 4, vamos com 4. Ó, vou vir com um pouquinho do meu castanho claro aqui, ó, abaixo da boca dela, marcando o queixo. Preciso marcar um pouquinho mais aqui, venho, ó, escureço um pouquinho mais aqui. Vamos pintar o narizinho. Já vou aproveitar aqui o número 4 e vou preencher ele aqui. Ainda preenchendo, eu consigo ver o meu risco, tá? A gente precisa enxergar o risco ali, principalmente quem tem dificuldade no narizinho, é importante que ele fique bem riscadinho, para que a gente não se perca na hora de fazer o sombreado. E o meu narizinho, eu gosto de trabalhar com pincel 0. Não é o filete, é o 0421 da Condo. Ele é um pincelzinho, ó, pequenininho, tá? Ótimo pra fazer o narizinho. Vou vir com o meu castanho claro, já pegando aqui, ó, do meio da boca, dando aquela subidinha pra cima. Agora venho, ó, por baixo do narizinho. Ó, dou uma contornada nele aqui. Do outro lado, a mesma coisa, ó. Ó, tá vendo? Já consigo ver melhor o meu narizinho aqui. Aqui, ó, vou fazer aquela entradinha aqui no cantinho, ó. Pouquinha tinta pra não ficar muito marcado. Vai deixando bem suave, é melhor você ir colocando um pouquinho e depois ter que colocar mais do que você vir com muita tinta aqui e depois, né, não saber, ficar desesperado, porque a gente fica mesmo. Sem saber como consertar, a gente entra num desespero.
Ó, meu narizinho, eu já consigo ver ele aqui, tá? Então, pra mim, já consigo dar continuidade. Agora sim, eu posso vir e marcando os cantinhos que eu quero que fique mais marcado. Ó, vem aqui nesse cantinho, coloquei. Aqui do lado de cá também a mesma coisa, coloco um pouquinho. Ó, dou uma puxadinha. Na parte de cima aqui eu coloco também. Vou pegar aqui meu pincel de número 2. Só pra dar uma esfumada aqui, ó. Porque se eu faço isso com meu pincel de número 0, acaba abrindo muito as cerdas dele. Então, ó, ficou sombreadinho aqui meu narizinho. Pra ele ficar melhor, eu vou pegar meu pincel de número... Vamos pegar o de número 6. Vou pegar o pincel de número 6. E vou subir primeiro esse sombreado aqui, ó. Antes de eu vir retocar o areia aqui do nariz, vou pegar aqui no cantinho e vou trazer cá na sobrancelha, ó. Peguei aqui e vou trazer aqui na minha sobrancelha, ó. Vendo? E vou esfumar no sentido dos olhinhos. Do outro lado a mesma coisa, ó. Coloquei no cantinho, levo lá na sobrancelha. E vou esfumar aqui pra dentro. Esfume bem, tá? Pra não ficar essa marcação aqui, ó. Vou limpar o pincel, vou pegar um pouquinho do areia, perdão. É tanto tempo usando, pintando as bonequinhas com palha, que chega nessa hora que troca a tinta, a gente acaba confundindo. Mas, ó, coloca um pouquinho aqui. Vamos lá, pincelzinho 0, vou voltar no meu narizinho. Vou vir aqui com o rústico, pode ser o marrom, o filete, e vou, ó, trabalhar aqui embaixo. Nas narinas dela. Vou pegar meu terra queimada. Vou vir aqui, ó. Desço um pouquinho aqui no cantinho dos olhos. Do outro lado.
Vou vir com o meu azul Caribe, pouquinha tinta. Vamos pintar o nosso olhinho agora. Vou vir com o pincel 0 e vou vir aqui, ó, preenchendo, né, esse cantinho com o branco. Eu já gosto, gente, de pintar os dois olhinhos juntos, então eu já preencho dos dois, tá? Aqui eu acabei de lembrar que eu não pintei a pálpebra dela. Acho que foi a última bonequinha, né? Que eu coloquei a pintura da pálpebra bem depois. Depois que eu terminei a pintura, depois que eu terminei o vídeo. Foi que eu vi que a boneca tava com a cara muito pálida, fui ver. Era a pálpebra dela que eu não tinha pintado. Ó, um pouquinho do meu cinza lunar. Enquanto eu estou lembrando da pálpebra dela, vou vir com o meu pincel de número 4 e vou fazer ela aqui. Lá, pincelzinho de número 2, vou vir com o meu azul bebê. Venho com o azul Caribe. E olha que olho que tá ficando lindo. Vou voltar aqui com o meu azul bebê, ó. Que é pra deixar bem mescladinho aqui. Agora eu vou vir com o meu azul petróleo. Neta, não tem azul petróleo. O azul marinho. Ó, um pouquinho de tinta, eu venho e faço um contorno.
Limpo meu pincel. E se precisar, a gente volta novamente com o azul bebê, tá? Eu vou colocar um pouquinho, porque eu vou deixar minha pupila bem dilatada, bem grandinha. Na hora que for vir colocar novamente o azul bebê, o pincel tem que estar limpo, tá? Se estiver sujo com o azul, petróleo, nosso azul bebê vai de arrasta. Agora eu vou vir com o preto. Ó. Tem que ser bem no meio, tá? Se quer um conselho, tu faz uma bolinha menor. Se ela tiver no meio, aí tu deixa ela mais larga, tá? Porque às vezes tu vem fazendo uma grandona, e quando vê a boneca tá zaroia, uma tá lá pra cima, outra tá lá pra baixo. Tipo, a minha aqui ficou torta. Não era pra ficar bem grandona assim, mas como ficou torta, o jeito é aumentar. Meu pincel tá sujo de preto, eu venho e coloco cá em cima, ó. Viu? Deu uma escurecida aqui em cima. Vamos lá, com filete. Tu vai usar aí o de sua preferência, que tu já é acostumada a trabalhar os cílios. Essa parte do cílio, gente, antes o que me pegava muito era o narizinho, tá? E agora é os cílios. Tinta diluída. Esse daqui, ó, eu tô utilizando esse da Tigre 30802 pra fazer o contorno. E os cílios eu vou fazer com o mais fino. Porque eu fiz com esse daqui. Vou usar esse aqui mesmo, vamos usar esse aqui mesmo. Eu vou usar o mais fino. Mas vamos usar esse aqui mesmo. Vou dar uma esfumadinha aqui. Aqui eu vou fazer também, na parte de baixo, ó, começa aqui do cantinho. Só que não, eles é menor, né, do que o lá de cima e não precisa fazer muito também, não. Ó, e vou para o outro lado, fazer a mesma coisa. Vou contornando.
A sobrancelha você pode fazer uma misturinha de preto com rústico, tá? Você não quiser deixar ela muito preta. Só que o que eu vejo é o quê? Que normalmente essas meninas que andam maquiada, por mais que elas sejam brancas, a maioria usa cílios preto, passa máscara preta e na sobrancelha também tá preto, gente. Então eu vou fazer de preto, porque ela é dessas, tá? Vou fazer aqui um sinal da minha sobrancelha. A outra ficou um pouquinho reta, então vou deixar essa daqui um pouco mais curvada. Normalmente eu só acerto essa daqui mesmo. Tá bom. Se eu ficar mexendo muito, eu vou estragar, eu sei. Pronto. Vou vir com um pouquinho do branco aqui. Ó, meu olhinho está pronto, vou aproveitar aqui o branco já. Vou pintar aqui, ó, o dentinho. E vou vir com o meu pincel zero, com o meu rosa bebê e o vermelho tomate. Vou preenchendo aqui, ó, com o rosa bebê. Aqui eu vou começar com zero e finalizar com o filete, tá? A boquinha dela bem pequenininha. Ó, então eu trabalhei aqui com o rosa bebê. Venho com o vermelho tomate, ó, no cantinho. Vou puxando, ó. Faço o contorno. E esfumo aqui um pouquinho. Na parte de cima. Rosa bebê. Venho com vermelho tomate.
Vou vir com um pouquinho na parte de baixo, ó. Ó, aqui eu deixo o meu pincel de número 2 e agora eu vou pegar o meu filete, que é o da Tigre, tá? 308 no 2 é o que eu estou usando, o filete que eu estou usando. E vou finalizar a pintura aqui, porque a boca dela é bem pequenininha e com o pincel de número 2 eu tenho um pouquinho de dificuldade de fazer esses detalhes menores. Então, prefiro trabalhar com o filete. Até porque o cantinho da boca dela aqui tem que ser com o filete mesmo. Ó, venho. Faço aqui o cantinho, ó. Vou vir com o rosa bebê. Depois, com a minha pintura seca, eu posso vir e aplicar um pouquinho do branco, tá? Não vou aplicar agora, porque com o rosa bebê não, ele vai sumir. Eu agora vou vir com o rosa antigo. Renata, não tem o rosa antigo. Pode ser o rosa chá mesmo, tá? Pra gente fazer aqui o blush dela. Vou vir com o rosa antigo. Tô usando aqui o pincel de número 8. Eu vou aplicando, ó, e vou esfumando aqui. Pego a tinta só na pontinha aqui do pincel, ó. Aplico e vou trabalhando. Pronto, eu vou deixar assim, tá? Depois que seca, ele dá uma clareada, então eu vou deixar assim. E agora a gente vai pintar o nosso cabelinho. Vamos lá, vou usar aqui meu pincel de número 4, marrom, rústico, camurça, tá? Vou começar aqui com o marrom, nesse espacinho aqui de baixo. Vou preencher ele aqui com o marrom e o rústico. Aqui pode ser até o pincel de número 2, tá? Porque é bem, um espacinho bem pequenininho. Ó, o rústico. O rústico vai dando a nossa sombra, ó. Então, esse aqui fica bem escurinho mesmo, tá? A partir do próximo, agora a gente começa a clarear colocando o camurça. Então, eu vou vir aqui com o camurça. Tô usando o pincel de número 4. Ó, camurça, marrom. Eu vou colocando na parte que é pra ficar bem escuro, ó, eu vou preenchendo. Depois eu vou subindo o pincelzinho em pé, porque ele vai fazendo aqueles vincos, né? E por último eu venho com o rústico. Se não tiver um rústico, pode ser terra queimada, uma tonalidade mais escura aí do marrom, da família do marrom.
Vamos para o próximo. Camurça. Esse rústico, depois que eu finalizar aqui a pintura, antes de eu vir com palha dando brilho, eu retoco em algumas partes o rústico, tá? Provavelmente assim, tipo, esse daqui tá por cima, então aqui embaixo, ó, eu vou marcar a sombra dele, vou retocar, né, a sombra dele depois. Ó, vou puxando pra cima do camurça sem cobrir todo o camurça, tá? Ó. Rústico. Ó. Eu vou vir nesses daqui, ó. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Aqui, ó. Antes de eu pegar essa mecha maior, eu venho com o camurça. O marrom. E o rústico. Vamos lá, agora vamos pegar esse daqui. As cores, gente, é as mesmas, tá? É camurça, marrom e rústico. Pra quem acompanha aqui o canal já sabe que eu não sou muito de ficar falando enquanto eu tô pintando, né? Eu fico, gente, super concentrada aqui. Super concentrada. Às vezes eu erro, não é nem por falta de concentração, não. É porque, sei lá, mas eu fico muito concentrada na que eu tô pintando. Então, às vezes eu acabo não falando, né? Mas as cores que eu tô utilizando é camurça, marrom e rústico. Ó, tem que cuidar que aqui tem um detalhe da blusinha dela, né? Camurça.
Ó, essas partes que estão por baixo, eu vou dando uma reforçada, tá? Embora eu vou fazer isso depois também. Porque a gente vai fazendo e já quer que já sai pronto, né? E se a gente quer uma pintura bonita, a gente tem que ter paciência. Tem que querer vir retocar depois. Porque aqui, ó, o rústico com o marrom, ele e o camurça, ele só vai clareando, tá? E por isso eu vou vir e retoco depois. Mas por enquanto esse lado vai ficar assim, e agora a gente vai pintar o outro lado. Faltou um espacinho aqui, né? Ó. Então, vamos lá, camurça, nossa cor mais clara. Vou colocar nessa mecha, nessa direção aqui, ó, que está pro lado de fora, né? Está por cima dos cachos ali embaixo, ó. Então, coloco aqui o camurça. E na outra também, já vou pintar as duas juntas aqui. Porque do lado de lá, agora que a gente sabe como fazer, eu vou acelerar um pouquinho, tá? No modo de pintar. Não vou pintar caixinha por caixinha, ondinha por ondinha. Ó, então, coloquei o camurça, vou vir com o marrom. Vou pegar um pouquinho aqui que desfocou. Ó, rústico. Vamos escurecendo, ó, a parte de sombra. Aqui também. Pronto, agora vamos pro outro lado.
Vamos lá. Aqui agora, nós vamos começar por este caixinho de trás, só que eu não vou pintar um por um não, né, gente? Vou continuar com o pincel de número 4, porque eu consegui pintar a outra assim. Agora, se você tiver dificuldade de pintar esse pequenininho aqui com 4, aí tu pega o 2, tá? O pincelzinho aí de sua preferência, que tu vai... Aí que eu já comecei errado, eu comecei por baixo, já vou trocar. Porque a gente tem que começar lá por cima, né? Pintando de baixo primeiro. Vou trocar. Ó. Ó, vou subir lá pra cima, porque eu tenho que pintar quem está embaixo. Então, ó, vem aqui, camurça, no outro, camurça. Esse cacho aqui, ele não fica muito claro não, minha gente. Ele tá bem lá atrás, tá bem escondidinho, né? Vou ir colocando o camurça e o marrom, depois eu venho com um rústico. Ó, preenchi com o marrom e o camurça, agora eu vou vir com o rústico. Ó, e onde eu apliquei o rústico, vou colocando, né? Onde eu apliquei o marrom, vou colocando o rústico e sombreando. Lembrando que essa mecha aqui, ela não fica muito clara, que ela fica mais clara é a de cima, tá? Então, ela vai ficar mais escura mesmo. Dá-lhe pão, dá-lhe pão. Agora, vamos pra essa mecha maior. Já vou começar aqui, ó, nesse espacinho com o rústico. Vamos lá, camurça.
Venho com um rústico. Ó, trabalhei aqui o camurça, venho com o marrom, aqui do cantinho e desço. E aqui dessa ponta também coloco aqui e vou subir pra cima. Agora venho com o rústico. Nessas duas de cima, eu vou começar pela de cima. Camurça, marrom. Meu pincel tá pura tinta. E venho com o rústico. Agora vamos para essa mecha.
E vamos para o rústico. Prontinho. Como eu disse, depois, quando a nossa pintura estiver um pouco mais seca, eu venho e retoco o rústico, tá? Que é a nossa cor mais escura. Principalmente nessas partes, ó, que fica por baixo, tá vendo? Marcando a sombra, eu vou deixar ela um pouquinho mais escura pra na hora que iluminar, dar o volume do meu cabelo. E o restante da pintura você acompanha na parte 2, o link vai estar na descrição do vídeo.